Deus. Não fale mal, é pecado. Ei, você tem que orar, porque tem que orar pelas autoridades. Sim, tem que orar pelas autoridades. Mas não quer dizer que a gente tem que concordar com um governo tirânico. Não quer dizer que a gente tem que passar a mão. Ora, bolas. Os servos de Deus perderam até as suas próprias vidas, denunciando o erro e falando o que estava errado das autoridades. Ou vocês não lembram do caso que Jesus foi ter um encontro com Pôncio Pilatos e falou lá que o Pôncio Pilatos era isso, era aquilo, e Pôncio Pilatos acabou dizendo assim, eu lavo as minhas mãos bem, de uma maneira hipócrita. Não foi o Pôncio Pilatos que diz assim, chamo-te de rei, de Cristo? E Jesus diz assim, tu dizes, porque eu não digo nada. Tu que dizes, para querer me exaltar ou de alguma maneira me ironizar. Então nós temos na Bíblia, para quem lê a Bíblia, né? Para quem estuda a Bíblia, muita passagem que nos dá respaldo para estar falando dessa carnalidade. Porque colocar Deus no meio de políticos, no meio de política, desrespeitando o Estado laico, desrespeitando aquilo que Jesus propôs, que era o que é a separação de igreja e Estado, é uma lástima. As pessoas não pensam nisso. Tem que colocar um homem de Deus, Mas que homem de Deus? Sendo que ele é político, ele não é pastor. Ora, e mesmo que fosse pastor, não se encaixa, não se aplica. Aí o comunismo, eu já vou falar já do comunismo aí, eu vou mostrar em áudio, eu estou só esperando ali o meu celular carregar, que eu vou trazer várias informações para vocês referente a isso, ó. Jesus, quando estava lá com Pôncio Pilatos aqui, ó, Jesus foi posto diante do governador, e ele perguntou, você é o rei dos judeus, ó, diante de Pilatos, diante do governador. Jesus não foi lá abraçar o Pôncio Pilatos. Você é rei dos judeus? Eu sou. Ele disse, tu dizes. Tá? E aí tiveram uma conversa. Jesus não teve uma conversa cordial no sentido de passar a mãozinha. Governador é a mesma coisa que um político aí. Era o governante daquele povo. Então nós temos N exemplos. Que se o rei, se o governo é tirânico, podemos sim criticar, podemos sim lutar contra a tirania. Quem não lembra de reis do tipo como o próprio Faraó? Vamos ficar escravos de Faraó porque é rei, porque é autoridade, tem que respeitar Faraó? Israel estava no Egito? Não. Deus disse que não era para respeitar. E sim seguir a ele. Pedro vai dizer, mais vale nós agradar a Deus do que aos homens. Também nós temos uma outra passagem para isso, que os reis que perseguiram os servos de Deus foram todos destruídos, humilhados. Nabucodonosor, por ser um soberbo, foi pastar. Aí vem essa doutrina nova, maldita, anátema, desses evangélicos que não são do evangelho, que não são de Cristo, que criam algumas teorias com passagens isoladas, texto fora do contexto, e vira pretexto para heresia, para dizer o seguinte, não, nós temos um camarada que se encaixa perfeitamente com as profecias bíblicas, então tem que votar nesse, não votou nesse, está perdido. Aonde isso, cara pálida? A Bíblia nos mostra claramente que nenhum cristão era compelido a votar ou a defender erros. Ou seja, isto é, se a gente trazer a miúdos para os dias atuais, cada um tem o seu partido, cada um vota em quem quiser e ninguém pode ser taxado disso ou daquilo. Isso é até um desrespeito. Sabe por que acontece essa pataquada toda? Porque, em vez de estar pregando a palavra de Deus em cima do púlpito, hoje em dia tem a politicagem. A política eleitoral já começou em cima do púlpito, já está lá na igreja, e cada um lá berrando, e fazendo corrente de oração, pro mito, e aquela coisa toda. Uma divisão, uma porfia dos infernos. Isso não agrada de maneira alguma